Seja bem-vindo à revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês a possibilidade da Procuradoria-Geral da República pedir a prisão do Bolsonaro. Eu sei que esse tema está ficando massivo, a gente já citou isso aqui no canal ontem, vai citar isso aqui hoje de novo, mas tem um motivo importante. O general Hamilton Mourão tinha dado uma entrevista para o Igor Gadelha, colunista lá do portal Metrópolis, há alguns dias atrás, dizendo que o Bolsonaro teria falado com ele, teria ligado para ele, na véspera do depoimento que ele prestou ao STF, como testemunha do Bolsonaro, para combinar, supostamente, o que teria sido dito ali entre Mourão e entre o Bolsonaro. Segundo o Igor Gadelha, Bolsonaro ligou para o Mourão e fez um pedido antes de o senador depor lá no STF. Na ligação, ou melhor, no contato que o Igor Gadelha teve com o general Hamilton Mourão, ele contou que o Bolsonaro procurou ele para pedir que ele reforçasse no depoimento alguns pontos que o ex-presidente da República considera importantes para a sua defesa. Após a publicação da matéria, inclusive, o general Hamilton Mourão procurou o Igor Gadelha, ligou para ele, né, acredito, e falou que, na verdade, a conversa entre ele e Bolsonaro foi para falar sobre coisas genéricas. O grande problema é que a lei é bem clara, como está aqui escrito, inclusive, no artigo 2º, parágrafo 1º da chamada Lei 12.850, que a gente conhece como Lei das Organizações Criminosas, que fala aqui sobre a aplicação da pena de 3 a 8 anos para quem, segundo o parágrafo 1º, impede ou embaraça de qualquer forma a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Ou seja, por que é que o general Hamilton Mourão, em tese, estaria combinando com Bolsonaro qual que é o depoimento? É normal, por exemplo, até citei isso aqui, o advogado do Bolsonaro acabar entrando em contato com o Mourão, já que Mourão é a testemunha, para poder passar ali algumas orientações do tribunal. Olha, eles vão entrar em contato com você, você vai prestar o depoimento, o horário vai ser X, o horário vai ser Y, você pode comparecer lá. Em tese, ele não pode prestar nenhuma orientação sobre como deve ser a condução do depoimento por parte da testemunha. Por quê? Porque se eles combinam o que a testemunha vai falar ou não, pelo menos se combinar isso vir à tona, isso pode ser enquadrado ali como obstrução de justiça. E aí o que é que está acontecendo? A PGR não gostou do que aconteceu, o Mourão inclusive está desesperado, já voltou atrás. Só que será que voltou atrás a tempo livre de livrar Bolsonaro, como trouxe aqui inclusive o Antônio Melo? Por quê? O Mourão procurou, como eu já disse, o Igor Gadelha para dizer ali que, na verdade, a procura que o Bolsonaro fez com ele foi para falar sobre temas genéricos, não foi nada grave, mas a Procuradoria-Geral da República está avaliando pedir a prisão preventiva do Bolsonaro. Jair Bolsonaro pode estar curtindo seus últimos dias de liberdade. A petulância criminosa de telefonar para o seu ex-vice-presidente, o hoje senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, momentos antes do depoimento do general da reserva, que compôs chapa com ele na eleição vitoriosa de 2018, no âmbito da ação penal pela tentativa de golpe de Estado, deixou o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, furioso. Afora apurou que a hipótese de um pedido de prisão preventiva do ex-presidente por parte da PGR, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, está em análise no momento em Brasília. Após cometer uma série de condutas ilícitas no transcorrer do processo, desde que se tornou réu, Bolsonaro teria cruzado a linha vermelha ao ligar para Mourão e orientá-lo sobre o que ele deveria ter enfatizado em seu depoimento. Eu vou ser honesto com vocês sabem que aqui eu não preciso ficar inventando interpretação da lei, ficar inventando entendimento. Eu sou bem honesto e sincero, tá? Na minha análise, há muito tempo Bolsonaro já preencheu isso aqui, ó. O que é isso aqui, cara? Isso aqui são os requisitos presentes no artigo 312 do Código de Processo Penal para servir de fundamentação para se ter um pedido de prisão preventiva contra o indivíduo. Por quê? Se vocês observarem, até este momento, Bolsonaro está tendo ali o que o Código de Processo Penal chama de artigo 319, tá aqui, ó. As chamadas medidas cautelares diversas da prisão. O que é que seriam essas medidas cautelares diversas da prisão? São medidas anteriores à prisão, ou seja, ao invés de você prender uma pessoa logo, você pode, por exemplo, proibir o acesso dela a determinados lugares, proibir que ela tenha contato com outras pessoas, proibir que ela deixe a comarca que ela mora sem solicitar autorização da justiça, proibir que ela deixe o país solicitando que ela entregue, por exemplo, o passaporte, proibir que ela saia de casa em determinado horário, restringir alguns direitos, pode fazer vários tipos de solicitação. Isso aqui antes de se ter o pedido da prisão preventiva. Tanto que,
Na época que o Braga Neto foi preso, aqui mesmo na revista Fórum, eu li para vocês o pedido que embasava a prisão preventiva do Braga Neto, que era, inclusive, por coincidência, né, também obstrução de justiça, né, um dos elementos que foi apontado ali, quando o Braga Neto teria tentado, supostamente, ter acesso ao depoimento da delação premiada do Mauro César Cid. E naquela época, o próprio pedido que constava ali feito pela Polícia Federal, ele dizia que as medidas cautelares diversas à prisão, que são as medidas presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, àquela altura já não se demonstravam mais suficientes para impedir, por exemplo, que o curso do processo não fosse comprometido. Por isso que se deveria pedir a prisão preventiva do Braga Neto. Por quê? Como eu já citei aqui, e lá no pedido também da prisão preventiva do Braga Neto, a própria Polícia Federal citou, a prisão, em tese, é a exceção. Por que em tese a prisão é a exceção? Porque a gente sempre parte da premissa de que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E ninguém será considerado culpado antes de sentença penal condenatória transitada em julgado. Ou seja, em tese, para que o indivíduo seja formalmente considerado um criminoso, condenado, culpado, sem nenhum tipo mais de revelia da sua condição, ele precisa ter ali a condenação contra si já transitada em julgado. O que a gente diz no STF é que quando acabam todos os recursos, o STF publica um acórdão ali, determina a condenação e a execução da pena. Ali já foi, né? Em tese não tem mais para onde ir. Só que existem situações em específico que você pode pedir, em alguns casos, a prisão temporária, antes mesmo de o indivíduo ser julgado e tudo, ou a prisão preventiva. Em outros casos, como está acontecendo com o Braga Neto. O Braga Neto foi preso, inclusive, antes de se tornar réu ali nesse núcleo com o Bolsonaro, em específico desse núcleo que o Bolsonaro está fazendo parte, por exemplo. Então, para mim, os critérios técnicos já estão preenchidos há muito tempo. Inclusive, na minha análise, esta matéria aqui da revista Fórum, ela é muito boa por isso, inclusive, porque deixa claro aqui, ó, que desde o tempo que Bolsonaro era militar do Exército, e que ele tinha, inclusive, tentado explodir um quartel, ele já zombava da legislação brasileira. Ele sempre ultrapassou os limites da lei e se manteve solto. Sempre. Só que nesse caso, como a matéria até cita aqui, neste caso da ligação dele para o general Hamilton Mourão, ele se complica de certo modo. Por quê? Porque hoje o estado de liberdade dele compromete o processo. Está ali, ó. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ou seja, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, o Bolsonaro precisa estar preso. Por quê? Primeiro, ele está tentando, como a gente sabe aqui, ó, coagir testemunha, tá? Ele está tentando coagir testemunha, como ele está tentando fazer aqui com o general Hamilton Mourão, ou de alguma maneira atrapalhar, obstruir a justiça. Ele está financiando o filho dos Estados Unidos da América para atacar as autoridades responsáveis pela condução do seu julgamento, tanto o que denunciou, que foi a Procuradoria-Geral da República, através da figura do Paulo Gone Branco, quanto o STF, através da figura dos ministros ali da primeira turma, em específico do ministro Alexandre de Moraes. E para mim, claramente, todos os elementos já foram preenchidos há muito tempo e agora, se a Procuradoria-Geral da República não solicitar a prisão, se o próprio STF acabar não acatando o pedido, com todo o respeito que eu tenho a toda a Corte do Judiciário brasileiro, às vezes eu discordo também de algumas decisões, o que é normal, faz parte do debate político, do debate público, mas decisão jurídica você até discorda, mas se vir a decisão você tem de seguir, se for uma lei, se for uma norma, se for uma decisão contra você, você tem de seguir, ponto final. Mas em específico, eu acho que para que a gente tenha a condução do processo de forma tranquila, o Bolsonaro precisa estar preso. Não existe mais possibilidade de ele continuar solto depois de tudo que ele fez e continua fazendo. Deixa aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum se você ainda não for inscrito. Comenta o que você acha aí que vai acontecer com o Eduardo Bolsonaro também, com o Jair Bolsonaro. Se o general Hamilton Mourão pode acabar se complicando, porque sim, ele pode acabar se complicando por ter combinado ali o depoimento dele com o Bolsonaro, tá? Pode ser uma tentativa de obstrução de justiça. E aí ele entra em tese também como um dos cúmplices nessa tentativa de obstrução e se complica. E aí poderia ser enquadrado aqui, inclusive, ó, olha que interessante, o Mourão, que não tinha nada com essa história de golpe, pode acabar entrando porque foi salvar o Bolsonaro, tá ali, ó. Nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma
embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Qual que é a pena? De 3 a 8 anos de prisão, já que é aquilo que diz a lei das organizações criminosas. Mas deixe aí o seu comentário, compartilhe o vídeo e como eu sempre digo para vocês aqui, meus amigos, vamos lutar contra o fascismo e o Bolsonaro não irá vencer essa, tá bom? Grande abraço e tchau!